Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Pedro Henrique e eu estou ministrando o curso de Física para o Ensino Médio. Bom, na aula de hoje nós falaremos sobre um assunto muito interessante que envolve todo o eletromagnetismo. Bom, eletromagnetismo, para quem não sabe, é um fenômeno que a gente envolve fenômenos elétricos com fenômenos magnéticos. Antigamente achavam-se que esses dois termos eram diferentes, mas aí ao longo do tempo, estudando, percebemos que os dois se interagem entre si. Como assim, professor? Bom, se eu pegar um fenômeno, por exemplo, magnético, e aí a gente consegue fazer ele virar um fenômeno elétrico, ou algo que é elétrico, eu consigo fazer ele virar magnético. Beleza? Essa é a ideia de um eletromagnetismo. E onde a gente usa isso no dia a dia? Bom, o simples fato de eu estar falando aqui, você escutando aí, isso se dá por conta dos fenômenos eletromagnéticos. Então, para até a gente chegar nessa ideia mais complexa, do simples fato de eu falar aqui, você escutar aí, a gente tem que começar com algo mais simples, com algo, e a gente vai construindo as nossas ideias, beleza? Então, o meu celular que eu uso Wi-Fi, ou a energia que chega até a minha casa, tudo isso está dentro do eletromagnetismo, tranquilo? Bom, na aula de hoje nós iniciaremos falando sobre o potencial elétrico. Para que serve esse potencial elétrico? E aí parte da construção para a gente chegar em termos mais complexos. Tranquilo? Então vamos para os conteúdos da aula de hoje. Se liga aí. Potencial elétrico, que é o tema da aula de hoje, os conteúdos são definir potencial elétrico, diferença de potencial e por fim falaremos aí sobre a energia potencial. Calma, vamos pensar um pouco antes de iniciar o conceito de potencial elétrico. Quando a gente fala de potencial, desde quando a gente estudava lá a mecânica newtoniana, muito tempo atrás, logo quando a gente entrou no ensino médio, já aparecia esse termo de potencial. Apareceu a primeira vez lá quando a gente falava de potencial gravitacional. E depois apareceu também quando a gente começou a estudar potencial elástico, energia potencial elástica e tudo mais. Vamos falar primeiro do potencial gravitacional. Bom, o potencial gravitacional significa que eu pego algo, elevo, quanto mais alta essa coisa tiver, mais energia acumulada ela tem. Então, por exemplo, eu pego uma bola de basquete, elevo essa minha bola de basquete. Quanto mais alta ela tiver, maior é a energia potencial gravitacional acumulada nela. E não só a questão de altura. Quanto mais pesado, quanto mais massa tiver esse meu objeto, mais energia potencial gravitacional vai estar acumulada nela. Então, quando eu solto esse meu objeto, essa energia que está acumulada nela vai começar a ser liberada e ser transformada em trabalho. Então, a ideia de potencial é o quanto de energia eu consigo acumular nesse meu objeto, nesse meu fenômeno. Beleza? Na energia potencial elástica ou potencial elástico, quando eu puxo uma mola, ali eu consigo acumular uma certa energia. E ao soltar essa mola, essa energia ela é liberada e eu consigo realizar trabalho. O legal da mola é que tanto puxando ou quanto empurrando eu consigo acumular uma energia ali. Entendeu a ideia de potencial? Então é quanto que eu consigo acumular, quanto que aquele meu fenômeno consegue acumular energia e transformar isso em trabalho. Isso é estudado lá no início, quando a gente começa a estudar física, logo quando a gente entra no ensino médio. Beleza? Então aqui no eletromagnetismo existe um outro potencial, que é o potencial elétrico, que a gente vai começar a ver na aula de hoje, beleza? Então para a gente definir o potencial elétrico, começar a estudar, vamos ler um pouquinho aí na tela. Bom, uma carga elétrica geradora Q produz um potencial elétrico V em um ponto P que dista D da carga elétrica. Então vamos simular essa nossa fala aí. Bom, eu tenho uma carga Q, essa carga Q está sozinha ali no espaço. E eu quero saber quanto de energia, quanto que essa minha carga pode gerar e transformar isso em movimento, em trabalho e tudo mais. Para que eu possa fazer essa averiguação, eu falo que tem um ponto P. Esse ponto é qualquer ponto, pode estar em qualquer lugar do espaço. Então a gente fala que ele está a uma distância D. Então eu tenho uma carga elétrica geradora Q, que é esse meu vermelho, produz um potencial elétrico V em um ponto P, que está aí uma distância D desse meu ponto, beleza? Então, a gente tem aqui, por ideia, analisar quanto que essa minha carga Q gera de potencial, consegue gerar de energia nesse meu espaço, tranquilo? E aí, para a gente, nosso momento cultural, a unidade de potencial elétrico é o volt, que a gente vai abreviar com um V maiúsculo, em homenagem ao físico Alessandro Volta. Ele nasceu em 18 de fevereiro de 1745
e morreu aí em 5 de março de 1827. Então o volt, a unidade de potencial elétrico, é uma homenagem a ele. Então agora a gente consegue, a partir dessa ideia aí de analisar o quanto de potencial essa minha carga tem, eu consigo equacionar isso, fazer uma definição matemática. Então vamos olhar como é que fica. A nossa fórmula matemática para o potencial elétrico é essa aí, ó. V é igual a K0 vezes Q dividido por D. Então só tem um Q porque a gente está analisando aí só uma carga. Eu quero saber quanto de potencial essa minha carga está gerando nesse meu espaço. Então quando a gente consegue analisar essa fórmula, a fórmula já nos diz algo, porque a definição é quanto que uma carga Q gera o potencial a uma distância D. Então essa minha fórmula já diz bastante aí pra gente. Então vamos analisar cada termo dessa nossa fórmula. O K0, a gente chama ele de a constante eletrostática no vácuo. Há também quem chama ele de constante de Coulomb, homenagem a um dos primeiros físicos a estudar esses fenômenos eletrostáticos, comumente chamado de constante eletrostática no vácuo. Ele tem esse zerinho por ser no vácuo. Se não fosse no vácuo, ele não apareceria esse zerinho aí, seria somente K. Mas normalmente a gente vai utilizar aí o K0. K0 é uma constante, toda constante já tem um valor pré-definido para a gente. Então a gente vai falar que o K0 é aproximadamente 8,98 ou 99, depende do autor, vezes 10 elevado à nona. Aí a unidade dele é bem interessante, ó, é Newton vezes metro elevado ao quadrado, tudo isso dividido por Coulomb ao quadrado. O Newton é a unidade de força, o metro ao quadrado é a unidade de área e o Coulomb ao quadrado é a unidade de carga, que é o nosso Q lá da fórmula. Normalmente, galera, esse valor da constante vai ser dado nos nossos problemas. Então não se preocupe muito com isso, tá bom? Então o nosso próximo termo aí é o Q, que é a carga pontiforme em coulombs, que é homenagem ao físico Coulomb. E a unidade dela é um C e também maiúsculo. E por fim a gente tem o D, que é a distância que é dada em metro. Então essas são as nossas unidades no Sistema Internacional de Medida. Tranquilo? Então para a gente calcular o potencial elétrico, a gente vai utilizar essa formulazinha. Então lembrando que o potencial elétrico é o quanto de energia que tem acumulado nessa minha carga, que eu consigo aí depois utilizar essa energia para realizar um trabalho, um movimento e tudo mais. Vamos praticar um pouco para a gente fixar essas ideias. Então, nosso exercício 1, se liga aí. Considere o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. E aí ele dá o valor dessa carga, que é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. Beleza? Essa carga é dada em Coulomb, no vácuo. Aí ele fala o seguinte, determine o potencial no ponto A e o potencial no ponto B. E aí ele deu esse esboço para a gente aí, ó, a carga e a distância entre o ponto A até a carga e a distância entre o ponto B e até a carga. E a gente com isso, com todas essas informações, a gente consegue calcular aí a letra A e a letra B. Para a gente fica muito mais fácil, toda vez que a gente vai resolver um exercício, a primeira coisa que a gente deve fazer é anotar os dados. Eu anoto os dados e aí facilita muito na hora de resolver o nosso exercício. Então vamos anotar os dados. Então vamos lá. O que ele quer saber? A primeira coisa que ele fala é calcule o potencial elétrico no ponto A. Então eu coloco V de A é igual a um ponto de interrogação. O Q é 1,2 vezes 10 elevado a menos 8. Ele deu lá no enunciado isso para a gente. A distância, para a gente saber a distância, é só olhar para o nosso desenho. Então, o ponto A até a carga Q tem 0,4 metros. Então, eu coloco que D é igual a 0,4 metros. E a constante eletrostática no vácuo é 9, a gente considerou, arredondou aí para 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, fica bem mais fácil quando a gente faz isso, anotou os dados. Bom, com os dados anotados, o que a gente faz? Qual fórmula eu tenho que usar para calcular esse potencial elétrico? Foi o que ele pediu. Bom, a fórmula, com todos os nossos dados, novamente, a fórmulazinha é aquela que nós acabamos de dar aqui na aula, que é V igual a K0 vezes Q dividido por D. Então, eu tenho o valor de K0? Tenho. Eu tenho o valor de Q? Tenho também. Eu tenho o valor de D? Tenho. Então, só substituir todos esses dados na minha fórmula que eu consigo achar aí quem é o meu potencial elétrico. Então, vamos substituir esses dados. Fica aí V de A, que a gente quer saber no ponto A, que é a primeira coisa que ele nos perguntou, fica igual a K0, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes
Quanto que é o valor da carga? 1,2 vezes 10 elevado a menos 8, dividido por, quanto que vale a distância? 0,4. Então, a gente coloca dividido por 0,4. E agora a gente faz essa conta aí. Então, até aqui era física. Daqui para lá, agora é só matemática. A física foi anotar os dados e substituir na fórmula. Agora a gente vai aplicar a matemática aqui para o nosso exercício. Para facilitar, o que eu fiz? Multiplicação de fração é de cima vezes de cima e de baixo vezes de baixo. É uma regrinha de fração. Então, 9 vezes 10 elevado a 9 não tem nada embaixo. Quando não tem nada embaixo, a gente fala que está dividido por 1. Então, fica a parte de cima multiplicada pela parte de cima e o de baixo multiplicado pelo de baixo. Então, a gente consegue já facilitar aí a nossa visualização do nosso exercício. Coloquei entre parênteses para facilitar mais ainda. E agora, como é que a gente faz? Colocar os nossos termos iguais. Por exemplo, eu tenho duas vezes aí o 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 8. Então, eu vou juntar tudo isso. Os que têm base 10 de um lado e os que não têm base 10 do outro, só para facilitar. Então, fica assim, 9 vezes 1,2, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 8. Para que eu faço isso, professor? Bom, tem uma regrinha de exponenciação que diz que multiplicação de bases iguais, eu repito a base e somos expoentes, beleza? Calma, a gente vai aplicar isso agora. Então, ali eu tenho 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 8. Então, a nossa base é igual, que é o 10. Então, a gente consegue repetir a base, ou seja, repetir o 10 e somar os nossos expoentes. Como é que fica isso? Bom, fica assim, ó. 9 vezes 1,2 vai dar 10,8. Deixei ele quietinho. E do outro lado, a gente tem 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 8. Repito a minha base, que é o 10, e somo os meus expoentes, que fica 9 menos 8. Então, fica desse jeito aí a nossa multiplicação. E aí a gente faz de novo. 10,8 vezes, quanto que é 9 menos 8? 9 menos 8 é 1. Então, fica 10,8 vezes 10 elevado a 1. Beleza? Só subtrair 9 menos 8. E agora, faça a multiplicação em cima. Ó, 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a gente pode tirar esse 1 de cima. Estou fazendo bem passo a passo para vocês acompanharem a ideia. E aí a gente faz 10,8 vezes 10 é igual a 108. Repare que o 0,4 de baixo eu não fiz nada com ele até agora. Eu só vim repetindo ele na fórmula. Então, fica 108 dividido por 0,4. Aí eu faço a divisão, faz a divisão aí para a gente praticar, beleza? Lembrando que não pode usar calculadora. 108 dividido por 0,4 é que nem 270. Ou seja, o potencial elétrico no ponto A é igual a 270 volts. Então vamos dar prosseguimento. Aí ele pede também para a gente o potencial no ponto B. Então a gente vai anotar os dados para o potencial no ponto B. Então, os dados por potencial no ponto B, a única coisa que diferencia para a gente é a distância, que no ponto A era 0,4 e aqui é 0,6. Então, a mesma ideia, pega a mesma fórmula, aplica os dados na minha fórmula e a gente consegue aí achar o resultado. Eu vou deixar como exercício para vocês fazer essa continha. Só vou dar o resultado final, que ou seja, o potencial no ponto B é igual a 180 volts. É a mesma coisa que a gente fez para o ponto A, a única diferença é a distância, que aqui é 0,6. Praticado, e agora vocês já aprenderam a usar a formulazinha aí do potencial elétrico. E o mais interessante para a gente, galera, aqui no eletromagnetismo em si, não é o potencial elétrico, e sim a diferença de potencial, que a gente vai chamar de DDP. Então, no dia a dia, você ouve falar muito de DDP. Qual é a DDP da sua casa? Se você nunca ouviu esse termo, talvez você já ouviu o termo como qual é a tensão na minha casa, qual é a voltagem na minha casa. Todos esses termos são a mesma coisa. Então, a gente vai entender melhor esse conceito de diferença de potencial, o que é essa diferença de potencial, e depois a gente vai aplicar isso para a parte elétrica, beleza? Então, vamos fazer uma simulação. Como eu falei lá no início, essa ideia de potencial, a gente pode aplicar também para potencial gravitacional. Então, é mais fácil a gente entender no primeiro momento para potencial gravitacional. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho duas caixas d'água. As duas caixas d'água aí, ó, estão na mesma altura. Uma está cheia e a outra está vazia. Existe aí para a gente uma diferença, porque é como se a energia tivesse acumulada só em um lado desse meu problema. Então, eu tenho uma válvula que está fechando esse meu cano. Então, eu tenho uma diferença aí, ó, na potência. A potência de um lado é uma, a potência de um lado é outra.
Então essa diferença de potencial faz com que haja aí depois um movimento. Quando eu liberar essa minha válvula, vai ter um movimento aí nesse meu sistema. Então vamos liberar essa válvula, olha só, a água do meu sistema fluiu do lado esquerdo e foi para o lado direito. Então para a gente é muito mais interessante essa diferença de potencial, porque ela vai gerar aqui para a gente, olha só, um movimento aí no meu sistema, beleza? Isso também funciona muito bem aqui na parte elétrica. Se eu tenho um potencial muito maior num lado do meu, vamos supor, da minha bateria, eu tenho um potencial muito maior e no meu outro lado de uma bateria, uma pilha, eu tenho um potencial menor. Então, quando eu libero, junto esses dois lados, vai ter uma transição de um lado para o outro. Isso funciona na parte elétrica também. Então, essa é a ideia de diferença de potencial que é amplamente utilizado no dia a dia. Então, por exemplo, lá na tomada da sua casa, sempre tem uns dois buracos. Significa que o potencial de um lado é diferente do outro. E aí, quando os dois estão conectados, um vai fluir de um para o outro. Ou numa pilha, a pilha não tem dois lados, positivo e negativo, então tem uma diferença de potencial entre um lado e o outro. Então, para a gente vai ser muito mais interessante falar sobre diferença de potencial, que a gente usa muito mais no cotidiano. Então vamos aplicar essa ideia de diferença de potencial aqui para o nosso caso, para a física, para a elétrica. Ó, dá uma olhadinha. A diferença de potencial, também chamado de DDP, que é uma abreviação, também é chamado de tensão elétrica ou voltagem, beleza? É a mesma coisa, esses três termos, DDP, tensão elétrica ou voltagem. É uma importante grandeza nos estudos dos fenômenos elétricos. Então, a gente vai chamar de DDP esse U, que é a diferença do ponto A para o ponto B. Ou seja, U é igual a V de A menos V de B, onde U é a nossa DDP. Então aqui na aula eu posso falar diferença de potencial, posso falar DDP, posso falar voltagem, posso falar tensão elétrica, tudo isso é a mesma coisa, beleza? Então, olha só, a gente tem que U é V de A menos V de B, então U é DDP, que é igual a voltagem, que é igual a tensão. Quanto que é a DDP na sua casa, ou a tensão, a voltagem? Normalmente a gente utiliza nos meios domésticos 110 ou 220. Hoje em dia também estão utilizando outras voltagens, como 127, que fica ali na faixa dos 110 também. Então, normalmente nas residências usa 110 ou 220, ou até mesmo utiliza as duas. Por exemplo, o chuveiro elétrico usa 220, enquanto o seu celular usa 110, apesar que o celular é bivolt também. Mas no restante da casa, nas tomadas, utiliza 110 ou 127, beleza? Então, hoje em dia, as residências estão usando as duas voltagens. Chuveiro 220, às vezes ar-condicionado 220, micro-ondas 220, e no restante da casa utiliza 110. Então, a gente pode chamar isso de tensão, DDP, voltagem, tanto faz. Para a gente, é tudo a mesma coisa. Então, vamos praticar um pouco. Como é que funciona isso na prática? Bom, vamos fazer um exercício bem grandinho. Acompanhe comigo. Uma carga elétrica pontiforme Q é igual a 10 elevado a menos 6 coulomb. É colocada numa região de campo elétrico, onde existe uma diferença de potencial. A carga elétrica parte do ponto A, onde o potencial elétrico é de 40 volts, e se dirige até o ponto B, que possui um potencial elétrico de 20 volts. Aí ele pergunta, determine a DDP. Então, como eu disse lá no outro exercício, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Anotar os dados. Então, vamos anotar os dados desse nosso exercício. Quais foram os dados que ele nos forneceu? A carga é igual a 10 elevado a menos 6 coulomb. O V de A, que é o potencial no ponto A, é igual a 40 volts. O V de B, potencial no ponto B, é igual a 20 volts. O que ele quer saber? Ele quer saber a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Bom, como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando a formulazinha da diferença de potencial. A diferença de potencial, aqui eu coloquei A de B, mas poderia ser de qualquer outros pontos, é igual a V de A menos V de B. Só isso, eu pego os meus dados e aplico nessa minha formulazinha. Repare que eu nem vou precisar utilizar ali a informação da carga. Ele deu essa informação, mas para a gente calcular a diferença de potencial, nem vou usar. Então, nem sempre todos os dados que são fornecidos no meu problema eu preciso usar para resolvê-lo. Ah, professor, mas esse valor aqui, esse dado aqui eu nem usei, não tem problema. Se você conseguir resolver sem ele, não tem problema algum. Então, vamos aplicar os nossos dados. O de A a B, eu tenho que fazer. Quanto que vale o V de A? O V de A vale 40 volts, menos quanto que vale o V de B? 20 volts. 40 menos 20, pensa aí, dá 20 volts. Então, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é igual a 20 volts. Esse exercício foi bem tranquilo, né? Só
fiz um menos outro e pronto, achei a DDP. Então é assim que funciona para a gente calcular a DDP, bem tranquilinho, beleza? Então vamos pensar um pouco. Bom, qual a diferença entre 110, 127 ou 220? Bom, antigamente utilizava essa voltagem de 110 volts nas residências. Hoje, com o passar do tempo, essa diferença de potencial está sendo substituída pelo 127. Então sempre fica essas inconstâncias, é 110, 127, tanto faz. Com o tempo essa voltagem está sendo alterada. Lembrando que essa voltagem, galera, nas nossas residências, ela não é constante. Porque imagina uma rua tem muitas casas. Então, o correto seria que ficasse constante. Mas a natureza não funciona assim. A natureza ela varia. Então ela não fica 127 sempre, ela varia um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então ela sempre vai variando. Então, como eu disse, com o passar do tempo, esse 110 está sendo alterado por 127. E também o 220 é muito utilizado. Há muitas casas utilizam as duas, algumas regiões do nordeste do país utilizam somente 220 em toda a casa, mas isso não faz diferença. E outra coisa, galera, usar 110 ou usar 120, um economiza mais energia ou o outro economiza mais energia, sempre tem essas perguntas. Galera, não faz diferença, usar um ou outro não faz diferença, um não economiza mais energia que o outro. A única diferença aí é o seu aparelho. O seu aparelho ele é feito para ser utilizado com uma determinada tensão. Então, se você utilizar outra tensão, pode ser que você chegue a queimá-lo ou então ele funcione de maneira errada. Então, por exemplo, olha na tela. Aí a gente tem um transformador parecido com aqueles celulares, só que esse é bem antigo. E aí a gente tinha que regular aí a tensão, 127 ou 220. Se eu coloco ele aí para funcionar em 127 e ligo ele numa tomada de 220, o que vai acontecer com esse meu aparelho aí? Ele vai simplesmente queimar. Mas se eu fizer o contrário, professor, se eu colocar ele para funcionar em 220, ligar minha chave em 220 e ligar ele no 127, a única coisa que vai acontecer é que ele não vai funcionar direito. Então ele vai ter um funcionamento aí que não vai atingir a potência máxima dele, beleza? Mas ele não vai chegar a estragar. Vou repetir, se eu colocar ele no 110 e ligar no 220, ele vai queimar, vai estragar, beleza? Mas se eu colocar ele no 220 e ligar em 127, a única coisa que vai acontecer é que ele não vai ter um funcionamento muito bom. Mas aí hoje em dia, por exemplo, carregador de celular, carregador de computador, hoje em dia já está vindo de fábrica bivolt, então tanto faz. Bom, aí tem uma outra curiosidade que é a cerca elétrica, dá uma olhadinha aí. Ó. Uma cerca elétrica, galera, na lei diz que ela tem que ter até 12 mil volts, mas existe aí casos de cerca elétricas que chegam a ter 30 mil volts. Bom, se eu encostar nessa cerca elétrica, o que vai acontecer? Lógico, né, professor? Vou tomar um choque. Mas você vai morrer se você encostar nela? Na verdade, não, galera. Se uma cerca elétrica ela funciona de acordo com os padrões exigidos por lei, ela não tem por ideia matar uma pessoa. Ela tem querer afastar aquela pessoa do ambiente. Como é que funciona isso? Bom, se na minha casa, que é 127 ou 220, eu encosto e eu posso morrer, como que eu encosto numa cerca elétrica que tem 12 mil volts e eu não morro? Olha a diferença, 12 mil volts, 30 mil volts, é muita voltagem ali, galera. E aí é uma curiosidade bem interessante, que a tensão em si, a tensão, a DDP, ela não nos mata. Bom, ela não vai fazer você morrer, ela vai te causar um baita desconforto e tudo mais, mas ela não vai te matar. O que faz a pessoa morrer ao encostar em algo energizado é a corrente elétrica. A corrente elétrica é uma outra definição, mas enfim, a corrente elétrica é o que passa pelo nosso corpo em si e faz com que a pele queime, ou o coração mude a frequência e aí faz com que a pessoa venha a óbito, mas a tensão não. Então a corrente elétrica nessas cercas elétricas, ela é bem baixinha, eu coloquei até uma setinha a zero porque ela tende a zero, essa setinha significa tender a zero. Ela é tão baixa que a gente considera que seja zero, mas não é zero, porque se não fosse zero não teria corrente, não estaria energizado. Mas o que faz com que a pessoa venha a óbito é a corrente. E aí a tensão é muito alta e a corrente é muito baixa, e aí causa um desconforto, mas não vem a óbito. Beleza? É uma curiosidade aí bem interessante. E aí a gente vem agora um termo que é chamado de energia potencial elétrica. E aí a gente falou um pouquinho lá no começo sobre energia potencial gravitacional, que era energia acumulada quando eu elevo algo, uma bola, por exemplo.
E aqui também tem uma energia associada a esse nosso potencial, que é chamado de energia potencial elétrica. Então vamos nessa, vamos definir o que é isso. Quando uma carga de prova Q, ou seja, uma carga Q, é colocada no ponto P de um campo elétrico, ela irá adquirir uma energia associada à quantidade de trabalho que pode realizar para entrar em movimento. O que significa isso, galera? Bom, você lembra lá atrás que eu falei, aqui tem uma carga Q, e aqui tem um ponto P. Bom, se eu colocar qualquer coisa aqui nesse ponto P, quanto de energia ela vai estar associada? Bom, ela pode aproximar ou afastar dessa minha carga. Quanto que essa minha carga consegue fazer com que ela se movimente? É a ideia de trabalho. Quando a gente fala de movimento, é a ideia do trabalho associado. Quanto que eu consigo puxar ou empurrar essa minha carga? Essa é a ideia de energia associada a essa minha carga aí. E a gente consegue calcular essa energia potencial elétrica, através dessa formulazinha. Olha aí. A energia potencial é igual a carga vezes a voltagem, que é a nossa DDP. Então, toda vez que a gente for calcular a energia potencial, é quanto que essa minha carga consegue aplicar de DDP aí no nosso sistema. Esse V a gente já aprendeu a calcular ele, multiplica vezes uma carga, que é a carga que eu coloco ali, e a gente consegue calcular essa energia associada. A unidade de energia potencial elétrica é o Joule, que é a mesma da energia potencial gravitacional e a mesma da energia potencial elástica. Toda vez que eu falo de energia, a gente calcula ele por Joule. A gente consegue fazer umas transformações para outras unidades, mas a unidade padrão é o Joule de energia. Então vamos praticar utilizando essa nossa fórmula aí. Vamos praticar um pouco. Calma. Bom, é uma carga elétrica pontiforme Q igual a 10 elevado a menos 6 é colocada em uma região de campo elétrico, onde existe uma diferença de potencial. A carga elétrica parte do ponto A, onde o potencial elétrico é 40 volts, e se dirige até o ponto B, que possui o potencial elétrico de 20 volts. Repare que é o mesmo exercício que a gente tinha feito lá atrás, só que aqui ele pede o seguinte, a energia potencial elétrica no ponto A e a energia potencial elétrica no ponto B. É o mesmo exercício, só que ele está pedindo coisas diferentes. Então vamos fazer o quê? A primeira coisa que a gente faz é anotar os dados. Então vamos nessa. Carga, o que é igual a 10 elevado a menos 6 coulomb, V de A igual a 40 volts, V de B igual a 20 volts, e agora é diferente que ele pergunta qual é a energia potencial no ponto A e qual é a energia potencial no ponto B. Bom, para a gente calcular a energia potencial, a gente tem que usar a formulazinha da energia potencial que a gente já acabou de definir. Energia potencial em A é igual a Q vezes o potencial em A, ou seja, V de A. Olha para os nossos dados, pega o que a gente nos interessa e substitui na nossa fórmula. Então, substituindo aí fica o seguinte, energia potencial em A é igual, quanto que vale o Q? O Q vale 10 elevado a menos 6. E quanto que vale o V de A? Vale 20 volts. Então fica 10 elevado a menos 6 vezes 20. E aí que é interessante, olha só, mais um, daqui para lá é matemática, lembra? Então a gente vai fazer algumas manipulações para facilitar a nossa conta. 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10, beleza? Se eu multiplicar 2 vezes 10 não dá 20? Então a gente pode utilizar essa ideia para a gente resolver de forma mais fácil. Então 20 é igual a 2 vezes 10. E aí, ó, que interessante, 2 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 6. Para que é isso, professor? 2 vezes 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. E aí entra naquela ideia que a gente tinha lá atrás. Agora eu tenho dois caras multiplicando com a mesma base. Ó, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 6. A base é igual. Quando a base é igual, o que eu faço? Repito a base e somos expoentes. Então fica assim, ó. 2 vezes 10, repite a minha base, 1 menos 6. Eu tenho R$1 e estou devendo 6, eu estou devendo quanto no final? Então o resultado fica assim, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 5 joule, porque é a unidade de energia. Nem precisei fazer muita conta, a única coisa que eu fiz foi manipular a minha formulazinha, beleza? Então a gente usa essas manipulações para facilitar a nossa vida. Isso aí é chamado de notação científica, galera. Toda vez que aparece esses 10 elevado a alguma coisa, a gente faz isso para acumular aí uma série de informações no nosso cálculo e fazer isso ficar mais fácil. Beleza? Então, a energia potencial associada no ponto A é 2 vezes 10 elevado a menos 5 joule. Mas não foi só isso que ele pediu também a energia potencial no ponto B. Então, vamos calcular. Os dados são os mesmos, só que agora eu quero saber para o ponto B. Então, a energia potencial no ponto B é igual a Q vezes o potencial no ponto B. Substituindo, então, novamente as nossas informações, a gente tem que
Energia potencial no ponto B é igual a 10 elevado a menos 6 vezes 40. Olha a ideia do 40 novamente. 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10, beleza? Então a gente coloca 4 vezes 10 elevado a menos 6. Mesma coisa, 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. E a gente faz o quê? Repete a base e somos expoentes novamente. Então 4 vezes 10 elevado a 1 menos 6, que vai dar igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5 joule, porque a unidade de energia é joule. Então tá, é isso aí. Então a gente conseguiu calcular então a energia potencial elétrica, beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje, vamos fazer uma revisão. Nós iniciamos aí definindo o que é o potencial elétrico, que é quanto que é acumulado de energia no meu sistema, no nosso caso aqui de uma carga, quanto que de potencial que tem acumulado em uma única carga, beleza? A gente colocou um ponto P para a gente poder calcular essa distância aí, né, até aquele ponto. Depois a gente falou aí da diferença de potencial, que é um dos termos mais importantes para a gente, que é muito utilizado no dia a dia. Tensão elétrica, DDP, diferença de potencial, é tudo a mesma coisa. Que a gente usa aí no dia a dia como 110, 220 e daí por diante, que é muito utilizado. Por fim, a gente definiu que é uma energia potencial, que é quanto de energia que é acumulado na minha carga. Então, tudo isso engloba aí a ideia de potencial, é uma ideia bem preliminar, que lá no futuro a gente consegue pegar todas essas ideias e aplicar conceitos muito mais complexos. E lembrando que a ciência é tudo uma construção. Então, o simples fato de eu falar que você ouvir aí um Wi-Fi, uma energia, chegar até a sua casa, tudo isso depende desses conceitos mais simples, como o conceito de potencial. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aqui quem falou foi o professor Pedro Henrique e espero vocês na próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.